Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai falar sobre eles. Eles estão entre nós. Você vai conhecer nesse programa a história do pesquisador do INPE que dedicou a vida a estudar fenômenos ufológicos. Ele é um dos mais respeitados ufologistas do Brasil e vai narrar para vocês alguns dos principais casos do país. Veja também a palestra sobre vida extraterrestre que virou um curso de pós-graduação no INPE. Mas antes, a gente vai falar sobre os assuntos de destaque da última semana. Um ufologista no México apresentou supostos cadáveres de ETs no Congresso Nacional e a NASA nos Estados Unidos apresentou um relatório oficial sobre ETs. Veja. A NASA apresentou na última quinta-feira, dia 14, um relatório independente sobre fenômenos anômalos não identificados, UAPs na sigla em inglês, encomendado em 2022. A divulgação aconteceu na sede da agência em Washington, nos Estados Unidos. De acordo com a NASA, o objetivo do estudo era trazer informações sobre quais possíveis dados podem ser coletados no futuro para esclarecer a natureza e a origem dos chamados objetos voadores não identificados. A definição da NASA é que os OVNIs são observações de eventos no céu que não podem ser identificados como aeronaves ou fenômenos naturais conhecidos de uma perspectiva científica. Atualmente, há um número ilimitado de observações de alta qualidade de OVNIs, o que torna impossível tirar conclusões científicas firmes sobre sua natureza, afirmou a NASA em comunicado. Para elaborar o estudo, formou-se uma junta independente composta por 16 especialistas de diversas áreas em assuntos relevantes para métodos potenciais de análise de OVNIs. Participaram da apresentação na última quinta-feira o administrador da NASA, Bill Nelson, que esteve recentemente no Brasil em contato com o presidente Lula, a administradora associada da Diretoria de Missões Científicas na sede da NASA em Washington, Nicola Fox, o vice-administrador associado assistente de pesquisa, também da Diretoria de Missões Científicas, Dan Evans, além do presidente da Simmons Foundation e da equipe de estudos independentes de OVNIs da NASA, David Spergel. Dias antes, no México, 2 cadáveres de supostos seres extraterrestres foram exibidos na Câmara dos Deputados durante debate em uma assembleia pública para a regulação de fenômenos aéreos não identificados. Segundo informações divulgadas pelo ufólogo e jornalista Jaime Maussan, que fez a apresentação, os corpos teriam sido encontrados em Cusco, no Peru. Os corpos teriam sido encontrados no Peru em 2015. Ainda, segundo as informações do ufólogo, foram encontrados cerca de 20 cadáveres de aproximadamente 60 centímetros cada. Destes, pelo menos 3 possuiriam ovos em seu interior, que seriam supostas gestações anteriores à morte. Ainda, de acordo com o ufólogo, os restos foram alvos de estudos na Universidade Nacional Autônoma do México, que por meio de análise do carbono 14 teria identificado que os restos possuem algo em torno de 1000 anos de idade. Posteriormente, a universidade veio a público para esclarecer que fez realmente as análises, mas que não havia determinado se eram ou não corpos alienígenas. O médico legista José de Jesus Zalce Benítez, do Instituto de Pesquisas em Ciências da Saúde da Secretaria da Marinha do México, participou de estudos nos supostos cadáveres. Ele divulgou um vídeo que registra o momento dos exames nas criaturas e afirma que não há indícios de que sejam corpos humanos. Em um outro caso de 2003, os supostos ETs localizados no deserto do Atacama frustraram ufólogos.
Muito bem, para tentar esclarecer essa aparição, a gente vai pegar emprestado um trechinho do vídeo de um dos mais famosos youtubers do Brasil. O paleontólogo e zoólogo Pírola dedicou um tempinho sobre essa questão. Veja. Hoje eu vou tentar falar o óbvio, né? É o óbvio, mas assim, é tão tosco que é o óbvio. Eu vou tentar mostrar que aqueles ETs são artesanato, basicamente isso, artesanato. E você nem precisa ser um tremendo anatomista para perceber que é evidente. Um excelente vídeo já foi feito por youtubers que, pelo que eu entendi, são russos, mas o vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, ele foi traduzido para o inglês, tá? E eu vou colocar trechos desse vídeo aqui, porque eu vou mostrar a minha tela. Não vou falar todos os aspectos, porque primeiro que eles já falaram, segundo porque não precisa, é irrelevante. Vocês vão ver aqui que em 2 ou 3 argumentos dá para ver que aquilo lá é uma bobagem. Essa história, ela reaparece. Eu não sei se vocês se lembram, em 2017 teve um corpo que foi encontrado lá em Nazca, no Peru, que era abraçado nos joelhos, tal, só que era uma pessoa com os dedos muito longos, com falange extra e um monte de coisa, etc. Junto com essa múmia aí de Nazca, né, foram encontrados outras. E você tem aí 3 que eles chamaram de a família. A família, que eram 3 bonequinhos assim, desse tamanho, né? Não muito maior do que 60 centímetros, sendo que um teria ovos internos. Né? Então seja, talvez, vai sei lá, o macho, a fêmea, um dos filhinhos, vou lá saber, né? A família, apareceu de novo, de 2017, né? Tô falando de 2017. Essa família de 3 ETs reapareceu em 2021, que é a data desse vídeo que eu tô te falando, que é dos russos lá e que foi traduzido. Que eles desbancaram assim, brilhantemente, com umas imagens incríveis. Eu nem precisaria estar fazendo esse vídeo aqui, de tão bom que ficou o vídeo deles. Então vocês veem aqui, ó, que eu vou deixar até com a legenda aqui embaixo, ó. Vocês veem aqui que esse aqui é o vídeo esse aqui é o vídeo do cara, tá? O canal é Scientists Against Myths. E eu pausei aqui nessa imagem. Os caras foram muito bons. Os caras fizeram tudo bonitinho, fizeram animação 3D, os negócios tudo bonitinho, ó. Mostrando que a cabeça do ET, que no caso aqui está virada para frente, tecnicamente, esse olho vazio que não é um olho, né, e essa boca que não tem nada, encaixa certinho com o brain case, né, ou seja, a caixa craniana de uma lhama. O que faz sentido, o peru é cheio de lhamas, foi encontrado no Peru, então pode ser que seja de fato, né? Na verdade é de fato uma caixa craniana, se não é de uma lhama, é de uma alpaca, uma vicunha, um guanaco, ou qualquer outro mamífero do tipo. A gente sabe que é um mamífero, tá? E isso é fácil de identificar. Caso vocês não saibam, eu tenho um vídeo explicando como que a gente faz para identificar o crânio do mamífero. Algumas dessas características já dá para ver ali naquele meu vídeo. Outras eu teria que ter explicado umas coisinhas mais em detalhe, mas em linhas gerais, sim. Então aqui, ó, vocês conseguem ver que tá certinho aqui. Então ficou faltando a ponta do crânio, a mandíbula, tudo mais, e um bom pedaço da parte de baixo do crânio da lhama e os arcos zigomáticos aqui na lateral. Tudo isso daqui foi quebrado, arrancado, sei lá o que, e aí ficou só o brain case, né? Só a caixa craniana mesmo, tá? Aqui eles fazem uma comparação dos ossos do corpo, né? Olha os ovos aqui no meio, tem os ovos aqui. Aí tem uma assimetria, tá vendo? Olha essa assimetria. Esses ossos não são os mesmos. O osso que faz o húmero, entre aspas, de um lado não é o mesmo que faz o húmero do outro. É tudo mal feito. Olha isso daqui. São ossos diferentes. Não são o mesmo osso. Ó, as falanges estão viradas para lados errados. Tem o lado certo para a falange. A parte da frente da falange, geralmente ela tem um sulco aqui no meio, que é para poder encaixar a falange da frente, né? O sulco vai de cima para baixo. E a parte de trás da falange, então ela tem, na verdade, uma protuberância, que é para encaixar na falange de trás, e em cima e embaixo ela tem uma coberturinha, ou seja, tem um lado certo para você colocar a falange. Quem montou esse negócio aqui não sabe nem isso. O Congresso mexicano, eu não tenho a menor ideia por que eles receberam esses caras lá. Eu sei que o Congresso, acho que em país nenhum, ele é eleito pelas suas capacidades científicas, certo? Isso daí já é notório, a gente sabe, né? Aqui no Brasil, principalmente,
A gente viu como que foram as coisas na pandemia, como foi a coisa na época da fosfetanolamina, que era uma coisa até perigosa, né? Mas que um monte de congressistas de várias orientações políticas, até por uma questão populista, acabaram abraçando a fosfetanolamina, sem evidência científica nenhuma. Os poucos parlamentares que tinham alguma formação acadêmica lá, voltada para medicina também, etc., ficaram empolvorosos, foram os únicos que realmente foram vozes ali ativas contra a fosfetanolamina. Então você vê, meia dúzia de gato pingado. E mesmo médico formado, você vê quantos que defenderam um monte de bobagem durante a pandemia. E aqueles negadores da mudança climática que existem aí no Brasil, que foram no Congresso também, ou em Assembleias Legislativas do Brasil inteiro, falar sobre como a mudança climática é mentira, o escambau. Então, as casas legislativas não são os melhores lugares para você ficar ouvindo falar sobre ciência. E a gente traz para vocês agora um pouco da visão da astrofísica e da astronomia sobre a possibilidade de vida extraterrestre. A gente entrevistou o pesquisador Carlos Alexandre Vuench, que idealizou uma palestra sobre o assunto que acabou se transformando em curso na pós-graduação do INPE. Acompanhe a nossa entrevista. Carlos Alexandre, durante algum tempo atrás, você tinha uma palestra que você montou aqui dentro do INPE, prestou isso para alguns estudantes, falando da visão da ciência sobre a vida extraterrestre. Como é que é o começo disso? Como é que você inicia a conversa com uma pessoa, uma criança de 10 anos, por exemplo, sobre o que seria a vida fora da Terra? Caramba, Edmond, uma criança de 10 anos vai ficar complicado. Eu pensaria um moleque do ensino médio, mas, na verdade, essa palestra acabou virando um curso de pós-graduação aqui na astrofísica, que chama Fundamentos de Astrobiologia, Vida no Contexto Cósmico. Para um garoto do 9º ano, né, 10 anos é mais complicado, mas do ensino médio, eu ia começar com a química que a gente conhece. E como é que essa química que a gente conhece pode virar uma estrutura capaz de se reproduzir, capaz de ter memória, capaz de guardar informação, porque a vida ela é isso aí, né? Você replica, você conserva informação e mutações vêm dessa informação passar de uma forma errada de um lugar para o outro. Então, as primeiras aulas do curso, o que é vida? Como é que você define? Ela tem que ser baseada na química que a gente conhece, ela pode ter um outro enfoque, como é que a gente descreve isso de um ponto de vista de físico-química, né? A biologia vem depois, né? E aí, essa aula é meio filosófica, mas a gente consegue, uma hora, botar um pé no que a gente imagina que funcionou na Terra. Então seria mais ou menos assim, você não alcança uma criança de 10 anos porque a pessoa precisa ter algum conhecimento sobre elementos químicos, carbono, como é lá a frase do Carl Sagan, lá, nossos dentes vêm disso, nossa estrutura vem daquilo. Isso, mas um moleque do 9º ano, que deve ter uns 13 para 14, esse cara já tem a formação lá da biologia do 8º ano, dos seres vivos do 7º ano e da física e da química do 9º ano. Com esse cara eu consigo conversar. Esse cara tem um nível de conhecimento igual ao de um público médio que eu vou falar no Parque Vicente Aranha, que eu vou falar lá na Fundação Cultural. Esse é o nível de conhecimento básico que eu preciso para começar a conversar. Daí eu vou trazendo umas coisas, né, vou botando tempero depois. Mas esse conhecimento básico dá para começar a conversar bem. E quando a gente fala, ou quando a gente ouve falar que não há vida inteligente fora da Terra, e imediatamente depois a gente recebe informações, por exemplo, como agora a sonda indiana achou oxigênio na Lua. Nós temos planetas que têm água, como água salgada, como no mar, na Terra. Como é que a ciência pode afirmar com toda certeza que não tem? Não tem ou ainda não fomos capazes de identificar? Então, a ciência fala que a gente não tem evidência de vida, né? O pessoal que trabalha com astrobiologia fala, a gente tem, se a vida é baseada em química, como é a nossa vida na Terra, as condições para essa vida existir no universo estão aí, ó, há muito tempo. O que a gente não tem? A gente não tem evidência de uma outra forma de vida diferente da nossa. Condições necessárias, como a água, como o oxigênio, são necessárias.
elas às vezes são suficientes, mas não tem o clique daquela montagem química que, no nosso caso, virou um DNA, em outro lugar poderia virar uma outra estrutura molecular, que dá origem a essa forma que é capaz de replicar, que tem memória, que conserva informação, tudo isso. Mas um cientista da área da astrobiologia, ele falou que não tem vida fora, acho que o cara chutou a bola na arquibancada. Acho que a forma correta de falar é essa, nós não temos evidência. Tem condição físico-química? Tem. E a gente sabe que tem não só na nossa galáxia, não só na nossa vizinhança, mas em outras galáxias também. O negócio é você encontrar uma evidência da química que é necessária para a vida, para o sistema vivo funcionando. Mesmo que esse cara você não pegue diretamente, ele vai modificar o ambiente, vai gerar algumas moléculas que são produzidas em processos biológicos. Tem uns indicadores que a gente chama de biotraçadores. Agora, a condição para a vida, se ela é baseada em química em outros lugares, ela existe, faz tempo. Então nós podemos dizer que não há evidências da existência de vida, seja ela inteligente ou não, né? Um musgo, um molusco, uma bactéria em nenhum outro planeta do nosso sistema solar ou de outros que nós já tenhamos conseguido. Até esse momento, não. A busca, a aposta está sendo em Marte, porque Marte cada vez mais parece com uma Terra jovem, mas sem atmosfera, mas você vai procurar o subsolo, tem água, tem elementos químicos importantes para a vida, tem ferro, tem silício. Então a aposta grande é em Marte. Uma aposta para daqui a uns, talvez 10, 15 anos, é o Oceano de Europa, que é o oceano que fica abaixo da crosta de gelo de Europa, que é um satélite de Júpiter. Essa é uma aposta também que pessoal, né? Particularmente, acho que é uma aposta boa. Você achar uma bactéria, o lance que eu acho mais relevante é você conseguir identificar essa forma de vida, seja em Marte, seja em Europa, e você consiga demonstrar, né, estudar de alguma maneira com os equipamentos que estão nessas sondas, que ela tem uma estrutura que não é um DNA, ou que é um DNA modificado, ou que é uma coisa que parece com DNA, mas é um pouco diferente. Isso aí é a mega sena do final de ano sozinho, cara. Então, e é isso que as pessoas estão trabalhando com, mandar os equipamentos para Marte. Eles estão procurando uma maneira de você poder caracterizar uma bactéria, um sistema vivo, e falar, pô, esse cara é igual a gente ou não é? É um pouquinho diferente? Aí a coisa vai ficar boa. Agora, isso a gente falando do nosso sistema solar, planetas que estão relativamente, digamos assim, numa distância alcançável pela humanidade em alguns anos. Mas muito se imagina que o espaço profundo, que os mistérios do espaço profundo, que numa outra dimensão, que numa distância não alcançável possa haver algum tipo de vida. Aí eu vou acrescentar, você coordena um projeto chamado Bingo, um radiotelescópio inovador que vai ouvir os confins do universo. E um radiotelescópio americano uma vez captou o tal do sinal WOW, que tinha um padrão e tal, mas que nunca mais foi captado. Nunca se repetiu. O que você pensa sobre isso? Pode ter lá do outro lado da galáxia, seja lá onde for, alguém tentando mandar um bip-bip, um sinal pra gente que a gente não está conseguindo entender? Pode. Vamos partir da hipótese que existe uma civilização em um outro canto da galáxia tão avançada quanto a gente. Né? Ou em outra galáxia. Ou em outra galáxia que seja tão avançada quanto a gente, provavelmente mais avançado, que a gente patinou aqui para a vida aparecer aqui, teve um monte de problema. A questão principal de você fazer essa busca de um sinal inteligente fora da Terra, supondo que a vida evoluiu para ser uma vida inteligente. Tem umas questões para trás aí que depois a gente pode falar. Supondo que a vida evoluiu, o espaço, né, o volume de universo que você procura é gigantesco. Então você tem que dar sorte de olhar para aquele pedaço e se tiver uma civilização ali, esse cara mandou um sinal, seja para nós, seja um sinal aleatório, que nem a Terra manda aleatoriamente para todo o sistema solar,
que esse cara esteja emitindo um sinal que ele seja suficientemente forte para a gente ser capaz de detectar. Então pode haver e você pode não estar vendo. Pode existir, pode estar mandando um sinal, não necessariamente para nós, mas você pode não ver. Tem, por exemplo, esse telescópio de Arecibo, que ano passado caiu secundário, que arrebentou o espelho. Se você mandasse um sinal com um radiotelescópio de Arecibo, uma civilização no centro da galáxia, a 3.000 anos-luz daqui, era capaz de identificar claramente o sinal de Arecibo. Então, 3.000 anos-luz é tipo... Cara, é 3% do tamanho da galáxia, é pouco. Mas imagina que a vizinhança está aqui, ou que em vários anos isso evoluiu, isso não é mais forte. Continua tendo o problema do tamanho, né, do volume que você tem que amostrar. Então, pode ser que seja por acaso mesmo, né? Agora, por exemplo, o que o Bingo, nesse telescópio que você mencionou, que eu estou coordenando, o Bingo, ele é capaz de olhar uma faixa de frequência de rádio, que foi uma faixa muito explorada pelo Projeto 7, esse projeto de inteligência extraterrestre e tudo. E essa faixa, ela é muito interessante por uma coincidência cósmica. Ela é uma faixa onde tem todo o ruído cósmico de emissão da galáxia, de emissão de água, da atmosfera. É uma faixa onde isso está no mínimo. Então o Bingo, por coincidência, uma espécie de bônus, ele vai olhar essa banda. A gente vai vir, ele vai olhar sempre para o mesmo lugar. Todo dia, é um telescópio que ele não aponta, ele não se move, ele deixa o céu passar na frente. Então todo dia ele vai olhar o mesmo lugar do céu à mesma hora. Se tiver alguma coisa em 5, 6 anos, a gente certamente vai ver. Seria como se a gente tivesse um lápis fazendo um risquinho na imensidão do universo e se cruzar com alguma coisa nessa linha, a gente vai saber. Eu olhei, por exemplo, esse pedaço aqui do céu. Hoje ele passou, eu consigo observar por uns 10 minutos, mais ou menos. No dia seguinte, na mesma hora, esse mesmo pedacinho vai passar no mesmo lugar. Vai falar, tem alguma coisa de novo aqui? Ah, tem! No dia seguinte, você vai ver de novo o mesmo pedacinho do céu. É a forma que o Bingo observa. Então, eu posso repetir... eu tenho que repetir pela estratégia de observação do céu, a mesma região do céu, a mesma hora, todo dia. Então, você é uma pessoa que está trabalhando num projeto internacional, em contato com outros cientistas de outros países, né? E é importante a gente dizer isso, porque muitas pessoas ligadas à ufologia defendem que há uma conspiração mundial das autoridades, dos órgãos competentes, para que ninguém saiba que houve contato, não alarmar a população, enfim, todas essas teorias encontram aí eco, né? Elas estão por aí nessa questão. Como é que vocês, os pares internacionais, veem isso? Quer dizer, existiria um padrão humano, né? Nós entendemos a ciência, os elementos e a física de uma maneira X, né? Uhum. Será que se esses caras existem, eles têm a mesma ciência que a gente, eles entendem o universo da mesma maneira? Porque, por exemplo, naquele filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, a dificuldade era estabelecer como conversar, aí surgiu a música, né? Será que se eles estão mandando um sinal, nós somos capazes de ouvir e de entender? De ouvir, quase com certeza sim, Edmond. Assim, imagina o seguinte, se você botasse um cara lá em Plutão, né? Plutão, para chegar lá, o sinal de rádio leva 2, 3 dias. Se tivesse alguém escutando em Plutão, lá na órbita de Plutão, ele veria um sinal que é claramente não natural. Tem um padrão de modulação em frequência, né, de FM, tem um padrão de amplitudes variadas, é um sinal que é claramente não natural, né, e é um sinal que não se repete da mesma forma. Então, a origem desse sinal foi o contato do Carl Sagan, foi mais ou menos essa história. É um sinal esquisito, tinha um padrão que a gente tinha que decifrar. Então, identificar que é não natural é relativamente simples. Identificar o padrão é uma outra história, né? Então, pode ser que a gente nunca entenda. Mas
Se a civilização é inteligente o suficiente, ela vai mandar um sinal e uma espécie de códigozinho para você craquear aquilo ali. Um decodificador, como foi o contato lá. Mas é um exercício assim, que boas cabeças pensantes humanas vão arrumar um jeito de entender esse algoritmo. No Carl Sagan, os caras queriam fazer uma coisa bidimensional e a imagem que os caras mandaram era tri. Na hora que fez tridimensional, aquilo fez todo sentido, era o desenho para fazer uma nave espacial. Não sei se você viu essa parte do filme. Não. Cara, o contato. Tem o contatos imediatos, que é genial, e tem o contato do Carl Sagan, que é um radiotelescópio que pega um sinal esquisito de um outro canto do universo. Então a gente é capaz de ver, é capaz de separar, né? Se for não natural, é capaz de a gente entender. Decodificar é uma outra história, né? Agora, do que você já viu em astrofísica, além do sinal WOL, existiu alguma outra coisa que te chamou a atenção, que não foi explicado? Pô, o que é isso aqui? Cara, em radioastronomia, na área de astronomia, não. Eu me lembro assim de vários candidatos, né, do projeto SET at Home. Não sei se você lembra, que isso era uma coisa que era um protetor de tela. O pessoal de Berkeley e da Sun Microsystems, da Sun de computadores, criou uma espécie de protetor de tela, rodava no Windows, depois passou a rodar no Mac, rodar no Linux, que quando seu computador estava parado, ele baixava os dados de Arecibo, que fazia o estudo SET, e procurava um sinal não natural. Nessa história, sei lá, 15 anos de observação, há bastante tempo, apareceram 2.700, não sei quantos sinais que eram muito estranhos e que mereciam uma revisita, você vai olhar de novo e tudo. Nenhum deles se repetiu uma segunda vez. Então, eles continuam lá no arquivo, não Arecibo, mas outros telescópios têm esse arquivo, de vez em quando você vai lá dar uma visitada, ver se tem alguma coisa. E o protocolo em radioastronomia é o seguinte: se eu achar um sinal esquisito agora, o meu telescópio uma hora para de seguir uma fonte do céu. Quem é o próximo telescópio? É da África do Sul? E-mail, telegrama, né? Ó, aponta seu telescópio para essa região. Passou da África do Sul, vai ter um na China, vai ter um na Austrália. E em 24 horas, todo mundo que pode olhar aquela região vai olhar. Então, não dá para você manter segredo um negócio desse. Cientificamente, é impossível. Os telescópios automáticos, você nem bota a mão. Você pegou um negócio desse, já tem um e-mail automático para a rede de colaboração. Você fala, ó, tem um sinal estranho, acompanha. É isso que acontece. Não sei se os telespectadores aí do canal do sindicato acompanham, mas o que a gente chama de astronomia multimensageira, que tem ondas gravitacionais, que é o trabalho que o Odílio faz aqui, com o telescópio que está lá no céu, com James Webb, com... Isso aí, esses telescópios são detetores de neutrinos aqui na Terra, está tudo interligado. Você achou, por exemplo, uma supernova, um telescópio mediu, o detetor de neutrino vai saber, deve chegar uma rajada de neutrinos, a onda gravitacional vai falar, deve ter um sinal de onda gravitacional acontecendo por agora. Então todo mundo se fala. Está todo mundo olhando para o céu e atento aos sinais que ele está mandando. Isso. É isso. Exatamente. Se eu peguei uma coisa, um sinal esquisito, outros telescópios que estão olhando em outras frequências, de outras maneiras, eu aviso, eles se reprogramam, tipo em 2 minutos eles estão olhando para lá também. É uma coisa que é a ciência multimensageira, que a gente chama. Diferentes, por exemplo, raio-x, raio gama, óptico, rádio, onda gravitacional, neutrinos. Se você puder olhar, teve um evento que eu detectei, eu aviso para a comunidade vai olhar e falar, o Alex achou uma coisa esquisita. Aí era tudo bobagem, não era nada. Ou, o Alex achou uma coisa que a gente não está conseguindo explicar agora, vamos aprofundar a observação. Bom, mas falando de vida inteligente, então, né, se eles são inteligentes, eles seriam capazes de mandar um sinal, um decodificador e a gente captar. Mas e se eles não são inteligentes? Se eles são bactérias, se eles são seres unicelulares ou alguma outra coisa? A sua aposta foi no oceano, numa lua de Júpiter, que é a Europa, ou em Marte. Marte é o mais próximo e é o mais estudado. Se existe uma forma de vida que está
mais ou menos espalhada, né? Ou se ela está no subsolo de Marte, por exemplo. As bactérias respiram, por exemplo, se não tem oxigênio, elas podem respirar metano, elas podem respirar enxofre, né? H2S. Carbono tem, mas tem Marte, dá para respirar Monóxido de carbono, elas podem processar monóxido de carbono. Então, se você diretamente você não consegue pegar um sinal inteligente, né? Você pode pegar um sinal indireto desses micro-organismos que vão modificar a atmosfera. Vão botar um composto na atmosfera, monóxido de carbono, ou metano, ou, sei lá, ácido sulfídrico, que naturalmente você vai encontrar numa concentração maior num pedaço de Marte, por exemplo, que não tem no outro pedaço. Entendi. Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui está com uma concentração anormal de gases que você não encontra no outro pedaço. A vida vai deixar sinais. A gente aposta que sim. Numa atmosfera de um exoplaneta, lá em Próxima Centauro, 4 anos-luz daqui. Vamos supor que você tivesse uma bactéria. Se você encontrasse ozônio, por exemplo, ou a presença de muita água na atmosfera não é um grande indicador, mas é um bom indicador. Metano, água, ozônio e... Tinha um outro elemento que agora me fugiu a cabeça. Se você encontrar vários desses elementos simultaneamente, uma grande abundância, assim como a gente vê mais ou menos na Terra, fala, bom, é muito difícil que uma atmosfera naturalmente gerasse esses caras. O ozônio, particularmente, ele é produzido a partir de oxigênio livre, O2, né? Aí ele bate com outro oxigênio e vira O3. O O2, ele é altamente reativo, ele só fica na atmosfera da Terra porque ele está sendo constantemente alimentado pela fotossíntese. Então, Marte não tem, Vênus não tem, a Lua não tem. E aí o ozônio, ele só poderia existir se tivesse oxigênio livre. Aí você fala, bom, então tem alguém fazendo fotossíntese, pegando gás carbônico, botando oxigênio e aí tem ozônio. Mas assim, eu já recebi essa crítica, eu assimilei, né, eu guardei no bolso e falei, bom, é uma crítica totalmente válida. Eu estou considerando a vida como eu conheço a Terra. É verdade, pode ser outra coisa, só que o gabarito que a gente tem é esse, é o que a gente pode estudar e procurar coisas muito parecidas ou coisas diferentes que tenham o mesmo comportamento. Então, é uma crítica válida, é antropocêntrico. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, nós estamos de volta e agora a gente vai falar com um pesquisador do INPE que dedicou parte da vida dele, parte da carreira, a estudar os chamados OVNIs, os fenômenos extraterrenos. Eu estou falando do pesquisador Ricardo Varela Correia, que possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Brasília, mestrado e doutorado em computação aplicada pelo próprio INPE, pelo próprio INPE e atualmente trabalha na instituição. Muito boa tarde, Ricardo. Obrigado por você ter atendido o nosso convite. Bom, o assunto que você dedicou aí parte da sua vida a estudar sob a ótica da ciência está em voga. Tivemos relatório oficial da NASA e uma apresentação de supostos extraterrestres no Congresso no México. Como é que está a carreira do Ricardo Varela, ufólogo, nesse momento da sua vida? Você tem participado dos congressos? Olha, o meu envolvimento com a ufologia diminuiu um pouco e eu não faço mais pesquisa de campo, vamos dizer assim, né? Durante um bom tempo eu atuei na análise de vídeos e fotos, né, de OVNIs, né? E passei a desenvolver processos de estudo, né, dessas imagens que chegam aqui ao INPE. Né? O INPE é muito procurado por ter o seu nome, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Qualquer foto ou vídeo que alguém tenha feito, né, que mostra alguma coisa diferente, normalmente encaminha aqui para o INPE e o INPE me remete para que eu faça uma análise. Né? Mas, atualmente, estou meio parado nisso daí, né? Hoje há tanta fraude nesse assunto que se acaba perdendo muito tempo e acaba se desvirtuando um pouquinho das atividades do dia a dia, né?
Então, eu trabalho na área de TI atualmente, né? Não deixei de ser cientista há um bom tempo. Eu trabalho mais na área de tecnologia agora, né? Muito legal. Ricardo, conta para a gente uma coisa. Na sua experiência, dos fenômenos que você estudou e acompanhou, o que é que te chamou mais atenção? Qual foi aquele que, de repente, você falou assim, olha, aqui nós tivemos um indício forte da possível presença de vida extraterrena ou de manifestação extraterrestre, na Terra? Olha, tiveram vários casos que eu estudei, né? Por exemplo, um muito intrigante foi em 1985, em Aparecida, quando diversos objetos foram avistados, foram fotografados. Na época, as filmadoras eram muito grandes, então há poucos vídeos, né? Mas havia uma quantidade muito grande de testemunhas e era tão impactante que o Estado de São Paulo, né, o jornal, resolveu até fazer uma reportagem bem grande sobre o assunto. Então, eu e meu grupo da época fizemos várias vigílias no local, né, tivemos alguns casos muito interessantes na região. E o que fica, como assim, intrigante são as testemunhas, né? Você tem várias pessoas na região ali, pessoas muito simples, que descrevem contato com seres diferentes, né? Que a gente chama de EBE, né? Que é a entidade biológica extraterrestre. A gente acredita que eles sejam extraterrestres. Então, teve vários relatos lá na região e entrevistamos muitas pessoas que tiveram contato direto. Então, esse aí é o aspecto de contato com extraterrestres, né? Esse é o mais impactante. No outro mais impactante, com contatos com supostas naves, né, foi o caso de maio de 1986, quando 21 objetos foram registrados em radar, com também observação de pilotos, né, de aeronaves que estavam aqui na região. Foi uma semana, isso aconteceu em 19 de maio de 1986. Foi uma semana, 7 dias a 10 dias, com muitos avistamentos, né, de pequenas bolas luminosas circulando na cidade. A gente chegou a entrevistar pessoas que essas bolas entravam na casa, né? E isso é o aspecto testemunhal, né? Você não tem o aspecto físico, né, de fotos ou medidas elétricas sobre isso, mas o aspecto testemunhal foi muito interessante, porque foram vários casos, não foi um só, né? Então, e o caso de maio de 86, esses objetos foram perseguidos por caça, com registro em radar, né? Duas aeronaves estavam passando aqui, né? Dois aviões comerciais. Nós temos a gravação do bate-papo dos pilotos descrevendo os objetos se movendo. Você tem o relato do controlador de voo aqui de São José discutindo com o Brasília Centro, né, que é onde fica a nossa defesa aérea, né, que é o SINTACTA, né, que é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Então, você tem tudo isso que são testemunhos, né, embora não tenha fotos e vídeos, mas você tem um registro em radar, você tem testemunhas conversando com a gravação confirmada, né, da data e do local, então, e pessoas que são altamente gabiritadas, né, a dar o seu testemunho como piloto, né, como controlador de voo, né? São pessoas que não se enganam facilmente, né? São pessoas que não são iludidas com o Vênus, né, ou qualquer outro, um avião passando nas nuvens, coisas que podem ser confundidas com os OVNIs, né? Mas na realidade são eventos bem identificáveis e, na maioria das vezes, facilmente identificáveis. Eu, inclusive, trabalhei com o fotógrafo Ademir Brito, que foi responsável por fazer essas imagens aí que a gente está colocando em tela nesse momento,
ele fotografou, né, essas bolas de fogo viajando no espaço. Há alguns pesquisadores que dizem que isso pode ser um fenômeno natural que foi confundido. Vocês exauriram essa possibilidade na época? É a primeira coisa que se faz, né? Uma das possíveis hipóteses é que seria o chamado relâmpago globo. É uma bolinha de luz que ela vai surgir dependendo de situação eletromagnética da região, né? E essa bolinha se desloca em alta velocidade. Então você se checou toda a previsão de tempo, a situação atmosférica da região, e foram dias de céu azul. Né? Foram dias que não havia nenhum tipo de magnetismo no ambiente. Né? Então, isso aí foi logo descartado. Né? E esse relâmpago bola, ele é muito rápido. Todos os registros que se tem na ciência, ele dura segundos. E a gente teve esses objetos, foram 21 deles, perseguidos por um bom tempo por caças da Força Aérea Brasileira. Né? O próprio registro do Brito aí foi de várias horas. Né? Esses objetos estavam no céu e ele tirou fotos. Infelizmente, ele entregou essas fotos para um pesquisador de ufologia dizendo que ia entregar para a NASA, era um americano que estava aqui na região, e, na realidade, ele sequestrou as fotos e não entregou para ninguém. O nome dele é Urtac. Infelizmente, uma pessoa que não merece muita confiança nossa, depois desse evento. É o James Urtac. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. O que você manda? Tem uns 3 aqui no setor norte, tem um no nordeste, são 4. O controle de São Paulo está vendo mais um a 10 milhas no avançador externo. Ô, Brasília? Você viu aí na rádio 180, 300 nó? Que isso, rapaz? Não tem nada que faça isso aí, que a gente conheça que voe. Pô, tá uma loucura isso aqui. Tão barato. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Pô, tá bonito pra caramba isso. Tá bonito. Então, Malandro, você está vendo aí realmente o objeto de uma vez magnificado. Barato. Eu perdi a referência visual com eles, mas no tempo que eu pude ver era um festival de cores lindo, né? Então, o que a gente foi ver? Bom, primeiro, vamos ver se é erro de interpretação. Vamos ver se era relâmpago bola. A gente descartou. Na época não eram drones, mas existiam muito helicópteros modelo. Né? Então, fomos atrás de especialistas que competiam com esse tipo de modelo. Né? Então, calculamos a intensidade luminosa das imagens que a gente tinha. Aí nós vimos que a intensidade comparada com luminárias, né, era muito intensa, então a quantidade de baterias que você deveria ter para gerar potência elétrica suficiente para gerar essa luminosidade impediria do helicóptero voar. Então, nós fomos descortando todas as possibilidades, né? E aí a gente chega que foi um evento bem impactante. Na época, o ministro da Aeronáutica comentou que ele soltaria um relatório quando pudesse, e isso nunca aconteceu, né? A gente está sempre de olho aqui na imprensa nacional para ver se qualquer... E estamos sempre também entrando com a lei de liberdade de informação, né? A gente faz pedidos constantes para qualquer assunto relacionado a disco voador, né? Sejam liberados. A gente pede para Aeronáutica, Exército, Marinha, né? Qualquer relato, qualquer registro que tenha e que esteja liberado. Então, a gente faz isso através de um grupo que nós montamos, que é
de vários ufólogos, né, que a gente chama de Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, e a gente conseguiu vários relatos interessantes, inclusive esses, né, da conversa dos pilotos, da conversa do controlador da Torre de São José com Brasília Centro, né? Então, isso aí é bem impactante nesse caso. E outro também foi na década de 90, aí, acho que foi 95, 96, que ficou conhecido como caso Capão Redondo. Um garoto, né, estava em casa na região de Capão Redondo, e ele viu uma bolinha de luz se mexendo, ele correu, pegou a câmera do pai e começou a filmar. Só que a câmera está com pouca bateria, né? Fez uma filmagem de poucos segundos, e saiu correndo atrás de outra bateria, também estava descarregado. Então, ele só tem uma filmagem muito, muito boa de alguns minutos, que essa bolinha está circulando na região, né? Na frente da casa dele. Nós fomos lá, fizemos medidas comparativas das dimensões, né? A bola passa na frente de postes, de luminárias públicas, né? De árvores. Então, nós fomos lá medir para estimar o tamanho do objeto, né? E verificar o que poderia ser. De novo, vamos ver helicóptero, vamos ver se poderia ser relâmpago bola, né? O relâmpago globular também. Nós temos algumas filmagens, por exemplo, de curtos em fiação elétrica, que aquela bola de luz anda no cabo, né? Mas são poucos segundos. E essa bolinha que foi filmada, ela faz uma movimentação muito estranha, né? Uma pessoa chegou a falar, não, isso é fácil, isso aí é uma pipa com uma vela. Você pega uma garrafa PET, né? Corta a parte de cima dela, bota uma vela na boca da garrafa, né? E ela fica protegida pela garrafa, pendura numa pipa e fica brincando com isso daí. Mas isso é muito fácil de identificar, né? O movimento que o objeto vai fazer de zigue-zague, né? Que ele vai soltar a linha e puxar, soltar a linha. Você identifica muito fácil isso. Então, também foi descartado. Fomos atrás de testemunhas, foram mais de 10 pessoas que falaram, não, eu vi, estava aqui em cima da minha cabeça, minha família toda foi aqui para a rua e ficamos olhando essa bolinha de luz passeando aqui. Então, esses casos aí são os que eu acho mais fortes. Tem um monte, né, Tem um caso que eu vi um relato de uma entrevista anterior do senhor, que é parecido, não exatamente igual, mas parecido, com um caso famoso brasileiro, que é o tal da Operação Prato, né? Vocês visualizaram um local onde uma bola de fogo teria provocado incêndios, pessoas que teriam visto a área de mata queimada. Onde que foi isso? Como é que foi isso? Olha, teve um caso em Caçapava, e outro, esse em Caçapava foi meio suspeito, mas o melhor foi em Guará, né, que foi perto da base aérea que tem lá, né? E era num terreno baldio com um rio. E aí depois pegou fogo dentro da mata que estava no rio, mas uma bolinha perfeita, né? Então, por volta de 4 metros de diâmetro, mas perfeito o círculo, queimado e muito parecido com os agroglifos, né? A mata deita tudo num sentido só, e ela estava queimado e só dentro dessa bola, a mata, essas gramíneas que do rio, né? E externo não estava queimado. Você tinha uma divisão clara ali do que foi queimado e do que não foi queimado. E aí nós fomos atrás, colhemos amostras, né, para fazer espectrometria, para ver se tinha também radiação, né, que tipo de queimadura, né, aconteceu nessa gramínea. Então, estava vendo isso. Aí a aeronáutica não gostou, foi lá e passou o trator em cima de tudo, né? Aí, infelizmente, a gente não conseguiu
estudar com mais detalhes, né? Mas aí também, na época, testemunhas afirmaram que tinha uma bola idêntica nas mesmas dimensões dentro da base. Mas o pessoal de lá se recusou a comentar o assunto ou até mesmo nos receber, né? Agora, isso aqui é uma coisa interessante, né? Você trabalha num instituto de pesquisas espaciais, um órgão federal, governamental, e sempre que a gente tem um caso como esse, uma suspeita dessa, há essa impressão de que as autoridades, que os governos, né, que as pessoas envolvidas com ufologia sempre citam essa resistência ou esse impedimento oficial de acesso às informações. Você acha que existe mesmo um certo protecionismo, um complô governamental para impedir que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação? Olha, a gente não sabe a razão disso, né? Mas a gente tem as provas que acontece, né? Que é comum. Você coloca lá o pedido de liberdade, né? De informação, aí você bota lá, eu quero tudo o que aconteceu, vamos supor, maio de 86, né? Eu quero tudo o que aconteceu em maio de 86 relativo ao Exército Brasileiro aqui na região de Taubaté, por exemplo, né? E aí eles mandam isso para o Exército vai mandar para Taubaté e Taubaté vai responder, a gente não tem nada, ou temos só um ofício aqui de que ouvimos o relato. É sempre alguma coisa muito, assim, supérflua, né? Mas, de repente, aparece um documento que um general escrevendo para o seu serviço secreto, porque tem testemunhas militares, então, quer dizer, foi escondido, né? E isso aí, aparentemente, é bem comum. Aqui no INPE, obviamente, por ser uma entidade pública, né, a gente recebe esses contatos, esses relatos, mas é uma coisa, assim, eu falo que eu gosto dessa informação, aí alguém recebe uma ligação, passa para mim. Não tem uma estrutura oficial para isso, né? Então, os próprios relatos que às vezes eu anoto são meus, né? Não vão para nenhum arquivo do INPE que poderia ser secreto. Pelo menos aqui, isso aí não acontece, né? A gente tem aqui, a gente é coladinho aqui com o Centro de Pesquisa da Aeronáutica, né? Uma cerca separa a gente. E até um tempo atrás, a gente tinha muita amizade com militares e alguns deles contam relatos, né? De contatos, né? Na década de 80, no Reino Unido, houve um dos contatos mais impressionantes, né? A base aérea americana, dentro do Reino Unido, né? Que um disco voador pousou lá, o pessoal que estava lá viu, foi um bando de soldado armado lá olhar, o comandante pegou um gravadorzinho portátil e começou a descrever o que ele estava vendo, né? E as pessoas já estavam a ponto de dar tiro no disco voador, né? E aí depois a gente fica sabendo que isso aconteceu aqui do lado, idêntico, né? Nós temos um suboficial que na época trabalhava aqui no CTA, ele contou algo muito parecido, e ele não conhecia esse caso da Inglaterra, né? Então, você vê, ele falou, olha, foram feitos relatos, eu escrevi sobre o que aconteceu, um disco voador pousou aqui na base aérea da FAB, no fim da década de 50, né, quando eu estava começando aqui, né, a parte do Centro de Pesquisa da Aeronáutica, né? Então, você tem esses relatos que estão escondidos até hoje. Você corre atrás, pergunta. O cara fala, não, eu fiz o relato, entreguei para o comandante que ele exigiu, né? Houve uma comissão de inquérito, foi tirado foto, veio o Serviço Secreto da Aeronáutica e conversou comigo. Onde está essa documentação, né? Ele sumiu. Entendi. Então, é uma coisa. E você vê uma coisa interessante, né? Que mudou um pouco aqui o ponto focal da conversa, que seria o painel da NASA, né? Eles colocam assim, olha, uma das coisas que precisa fazer é as pessoas deixarem de ter medo de falar sobre o assunto.
quem fizer o relato não pode ser vitimizado, ele não pode ser culpado de nada. Ele está fazendo um relato. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vamos criar recursos para que esse relato seja a forma mais espontânea possível, né? E que traga informações que, de repente, a gente cria uma instrumentação para medir qualquer coisa. O que você vai medir? Não sei ainda, a gente vai descobrir. Então, o painel, os ufólogos estão muito decepcionados com esse painel da NASA. Mas, na minha área de tecnologia e ciência, eu achei fantástico. Eles estavam falando assim, olha, todo mundo fala que os dados não são válidos, né? Pega um relato, cada um anota um relato de um jeito diferente, faz um desenho diferente, pega testemunhas e entrevista de formas diferentes, né? Então, vamos normatizar isso aí, vamos criar um processo que seja sempre igual, né? Então, isso aí é fantástico, né? Queria criar um padrão, né? Um procedimento científico. Um padrão. Mesmo tendo... tem um grupo de estudos de ufologia que é fantástico nos Estados Unidos, que é a MUFON, né? É a Mutual UFO Network. Eles têm um processo bem definido. Ela foi criada por vários cientistas, né? Não é uma brincadeira de ufologia, eles são muito sérios nas análises, né? Eles têm pesquisadores, realmente cientistas de diversas áreas do conhecimento humano, que tiveram eventos que eles analisaram e falaram assim, poxa, não tem jeito disso ser natural. Eu consigo descartar tudo que é natural possível. Então, eu tenho que pensar numa possibilidade de ser alguma coisa que não é daqui, né? Então, é a primeira coisa, né? Eu lembro que, há muito tempo atrás, eu fui chamado para fazer parte de um comitê. Aí eu estava lá conversando, aí eu vi um cara falando, poxa, vocês vão chamar esse cara, ele acredita em disco voador, pô. Então, você tem esse estigma, né? Não, o cara mexe com disco voador, então ele é retardado, maluco, né? Então, esse estigma existe e provoca muito estrago, porque às vezes você vai, num caso, para entrevistar um piloto ou um militar, eles ficam com medo. O piloto, a primeira coisa... hoje já não, porque o ministro de... acho que uns 2 governos atrás, era o brigadeiro Zunito, eu acho, ele colocou uma portaria da aeronáutica falando assim, olha, piloto, os servidores da FAB têm que relatar. E tem um formulário padrão para isso, né? Então, isso aí foi muito legal. Agora, onde estão esses dados também, né? A gente não... Você pergunta, ninguém sabe. Onde é que está? Toda hora a gente escuta piloto aí falando que viu objeto esquisito quando estava fazendo um voo noturno, por exemplo. Eu mesmo tenho vários conhecidos que são pilotos da FAB, inclusive, né? Que eles descrevem histórias fantásticas, né? De o avião dele ser ultrapassado por essas bolas de luz, como aconteceu em maio de 86, em altíssima velocidade, né? Eu tenho um que era um coronel, ele fez uma missão aqui, aí ele estava com um Tucano voltando para Natal, que era a base dele, e aí eles decidiram, o pessoal que fez um curso, foi um curso, né? E eles decidiram, falei, poxa, vamos chegar lá, vamos fazer um churrascão? Vamos. Aí ele falou, eu vou comprar carne aqui em São Paulo, que é mais barata, e a carne de primeira, e eu levo comigo, né, na minha bagagem. E ele fala que no retrovisor do avião dele, ele viu essa bola de luz se aproximando. Aí ele falou, poxa, ele estava por volta de, não era muito não, 400 km por hora, né? Aí ele falou, olha, esse objeto passou a Mach 1, com certeza, né? Porque ele tem tanta experiência que ele vê uma coisa se movendo, ele sabe especificar a velocidade. Se ele vê um objeto, ele sabe dizer que distância que está. Ele falou, olha, eu senti ele passar bem do lado aqui, porque toda aquela luminosidade veio para dentro da minha cabine aqui, né? Meu cockpit aqui ficou iluminado. Era fim de tarde, de noite, quase noite, né? O sol estava bem baixo.
Eu não enxergo meus pés ali. A luz entrou, eu enxergava meus pés. Né? Então, você tem esses alarmes. Onde é que eles estão? Né? O cara faz um relatório lá, conta, escreve, manda para o comando. Né? Então, são coisas que precisam acabar, e esse painel da NASA fala isso, que eu acho o aspecto mais importante. Né? Isso de tirar O estigma. Isso. Incrível. Olha, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Informação é o que não falta. Esse é um assunto muito legal que a gente poderia ficar falando aqui, acho que o dia todo, mas infelizmente o tempo acabou. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, e a gente conta com o senhor em outras oportunidades, sempre que tiver alguma novidade, seja de ufologia ou da sua área, esteja à vontade para participar no programa, viu? Eu agradeço o convite aí, o papo. Uma boa tarde para todos aí. E olhar para o céu, que eles estão aí mesmo. É isso aí, o programa Brasil Consciência desta semana vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser conferir todo o conteúdo já produzido pelo BCC, tem aí para você na tela o nosso link do canal do BCC no YouTube, mas você também pode acessá-lo pelo canal da própria TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível a lhe atender. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!